Boa tarde aos amigos e amigas. Mais uma gravação, mais um vídeo. Que Deus possa nos inspirar hoje, poderosamente hoje, nas mensagens. Então, irmão, a mensagem que a gente comentou ontem, depois dos 5 minutos do Kauai, que é onde nós temos mais audiência, né? E eu queria falar um pouco de novo, repetindo sobre ela, né? Essa verdade que nós revelamos, ela vai revelar. No momento que ela se revela, ela garante direito a quem está amparado por ela. Porque funciona assim. Atualmente nós estamos na regência de leis corruptíveis, que o fundamento é o sigilo e a mentira. E quando a verdade se revela, ela quebra o sigilo e esse poder da mentira. E aí dando direito aos que são enganados com o sigilo e a mentira, que aliás são muitos. Praticamente o povo brasileiro, irmão, eles estão sob esse laço de engano. É um povo pobre, sofrido, que não tem direito justamente por isso. Porque a verdade é ocultada, dando direito aos que ocultam essa verdade. Então tem gente que ganha com essa verdade ocultada, né? Que é o grupinho do consórcio. Quem ganha é o grupinho do consórcio, aquele grupo do consórcio do crime que a gente sempre fala aqui, o grupo de elite. Então eles são maiores interessados que a verdade seja ocultada, porque eles ganham com o sigilo e a mentira. E o que é ocultado é o que tira o direito da população, irmão. Da maioria da população. Que é a maioria, porque o grupinho é pouca gente, irmão. Agora eles não tem pouca gente porque eles foram obrigados a aumentar o número de pessoas para poder popularizar, né? Para dar mais popularidade, ou seja, para poder desenvolver uma resistência contra esse trabalho. Aqui mesmo para acabar, o grupinho aumentou, né? Ou seja, eles deram mais oportunidade a outras pessoas para poder popularizar, ou seja, essas pessoas ficam contra esse trabalho. Mas o melhor para ele é diminuir o número de pessoas que formam esse grupo, porque quanto menos pessoas privilegiadas para eles, melhor. Então, quando a verdade se revela, ela aponta direito a essas pessoas prejudicadas. Só que esse direito, ele só pode ser dado pela própria verdade que revelou. Ou seja, ele só se torna legítimo se ele sair do próprio fundamento da verdade, que é a lei incorruptível de Cristo. Mas como vocês bem sabem que a lei de Cristo, esse trabalho nosso está sendo rejeitado aqui, nós não conseguimos fazer a base para ele operar, portanto, essa lei, ela não tem força aqui, porque não tem pessoas para ser beneficiadas por ela, porque todos rejeitaram. Eles fizeram um trabalho de esvaziamento e que o trabalho não se desenvolve, ou seja, não tem como a gente formar a base porque eles estão travando tudo. Então o que vai acontecer? A verdade ela está sendo divulgada aqui. Mais uma vez, eles vão fazer como eles fizeram em 2002. Dando direito para toda a população. Direito tirado da própria verdade.
Só que esses direitos que eles vão dar agora, eles já são muito mais falsificados do que o que foi dado em 2002. Por quê? Porque a verdade já está sendo revelada, irmão. Antes não tinha revelação. Ninguém sabia quem tinha dado aqueles direitos para aquele povo a partir de 2002. E hoje nós sabemos que essa verdade já está na internet. Ela já está sendo divulgada. Então ela não é mais um ato desconhecido, ou seja, muitas pessoas já sabem do que se trata e que já sabe que esse direito ele está sendo tirado da verdade a partir dessas revelações que está sendo revelada, que estava em oculto. E aí o que vai acontecer? O que está desenhado para acontecer é o seguinte: a base não está formada. Então não tem pessoas para se beneficiar desses direitos. Então eles vão usar esse direito, eles vão tirar ele, extrair ele dessa própria verdade que nós apresentamos, para beneficiar o povo de forma adulterada. E para eles roubar a glória de Deus mais uma vez. E aquilo a gente comentou, irmão, sobre isso na gravação de ontem, sobre a crise de 2008. A crise de 2008. A gente comentou sobre isso. Porque nós operamos um mundo globalizado. E quando esses direitos desse grupinho, porque os países do estrangeiro, irmão, os países ricos, eles ganham força através da diminuição de pessoas ligadas ao consórcio. Ou seja, quanto menos pessoas aqui no Brasil ligadas ao consórcio, ou seja, se beneficiando desse direito, mais vantagem vai para fora do país, porque o controle ele é universal. E aí, com a revelação desse trabalho, que aumenta o número de pessoas do consórcio, são obrigados a aumentar. E com a revelação dessa verdade e a base desativada, ou seja, a base, as pessoas que poderiam se beneficiar desses direitos, não tem pessoas porque eles não deixaram a gente formar a base, então esses direitos vão ser desviados para toda a população, de forma adulterada. É mais um adultério. E ilegal também isso aí, né? É mais um crime perante a lei de Deus. E aí, mais uma vez, poderá gerar uma crise mundial novamente, como aquela crise de 2008. E essa crise será muito mais grave. Ela será muito mais grave porque esses benefícios que vai beneficiar o povo aqui é um benefício mais próximo, digamos assim, da legalidade do que aquele benefício que eu vi em 2008. Por quê? Porque a verdade já se revelou. Então eles vão se beneficiar com a sombra dessa verdade. Então essa crise que poderá ocorrer fora do país, né, nos países ricos, ela vai ser muito mais forte do que a de 2008. Tem como evitar essa crise? Não tem, mas tem como ela ser menos, se caso a gente tivesse formado a base aqui. Mas quem está evitando dessa base formada aqui é o próprio pessoal de fora do Brasil, que controla, que se acham dono do mundo e que controla esse trabalho para não ser formada essa base. Para você ver, irmão, como o homem, a loucura dele é para prejudicar ele mesmo, principalmente agora, irmão, se rebelando contra o próprio Deus. Eu sempre digo que é uma loucura isso. Quer dizer que esse tipo de maldição, ela vai chegar aqui no Brasil, mas ela vai demorar mais. Ela vai chegar mais nos países do primeiro mundo, mais rápido.
por causa da loucura deles. Porque eles acham que o Brasil, pelo fato de ser uma colônia que eles mandam no Brasil, eles podem mandar no reino de Cristo, irmão. E aí o feitiço vai virar contra o feiticeiro poderoso fora do país, irmão. Porque os feiticeiros daqui são subordinados dos feiticeiros de fora. Então, poderá surgir uma outra crise mundial. E poderia ela ser menos se caso nós tivéssemos formado a base. Por que isso? Porque menos pessoas iam se beneficiar desses direitos, irmão. E automaticamente não prejudicaria, digamos assim, tanto os forasteiros. Porque, como eu falei, nós vivemos um mundo globalizado, irmão. E que quanto menos gente integrada ao grupo do consórcio, mais benefício vai para fora do país. Quanto mais gente integrada ao grupo do consórcio se beneficiando de direito, mais prejudicado fica os forasteiros. Porque eles dependem de uma quantidade bem menor de pessoas beneficiadas aqui para poder beneficiar mais gente fora do país. Então funciona dessa maneira. E como o nosso trabalho está obrigando praticamente a beneficiar mais gente no consórcio aqui, o número de consorciados, mais prejudicado fica os forasteiros. Porque lá vai beneficiar menos pessoas por lá. Então não sei se vocês estão entendendo, irmão. Eu vou explicar mais uma vez, para que vocês entendam. Eu creio que já foi os 5 minutos do Kauai, né? Porque esse foco dessas informações que a gente está falando agora é para focalizar os 5 minutos do Kauai, porque é onde nós temos mais audiência. A gente está lançando um canal, mas o canal a gente tem pouca audiência, tem poucas visualizações, então poucas pessoas vão ficar sabendo disso. Então funciona dessa maneira, irmão. E essas informações que nós estamos passando já é revelando para vocês o que vai acontecer. E o que está desenhado para acontecer é isso. Agora, se por acaso for nos dado a capacidade de formar essa base aqui, aí poucas pessoas aqui vai se beneficiar desse direito. E mais que isso, ele vai vir legítimo, direito legítimo. Então isso aí é muito bem melhor para a humanidade, porque os direitos ilegais serão menos, vindo das leis corruptíveis. Porque um direito dado pelas leis corruptíveis, irmão, sem o aval da lei incorruptível de Cristo, ele é identificado como ilegal. E nesse caso, se for dado o direito para essas pessoas aqui no Brasil, sem o aval da lei incorruptível de Cristo, e como é que ocorre o aval da lei incorruptível de Cristo? Como é que ocorre? A permissão para formar a base. Aí os direitos vão sair legalmente. Agora, se, por exemplo, não houver permissão para formar essa base e esse direito for tirado, ele sai roubado, porque eles não tiveram autorização para estabelecer esse direito nas leis corruptíveis deles, irmão. Porque todos os direitos, irmão, que há, ele é extraído da lei incorruptível de Cristo. E para que isso aconteça, é necessário ter um estado de legalidade. E o estado de legalidade é esse:
é você não interferir no reino de Cristo, ou seja, não impedir que essa base seja formada. E a partir daí, naturalmente, o direito chega àqueles que não impediram de se beneficiar desses direitos. Se beneficiar, porque ele vai beneficiar as pessoas de uma maneira ou de outra. Agora o segredo é não tirar esse direito de maneira ilegal, ou seja, impedindo que o reino de Cristo se estabeleça, controlando as pessoas, evitando que ela tenha acesso a esse reino. Porque Deus, irmão, ele não pode ser controlado, porque ele é Senhor. E a partir do momento que o homem se limita a querer controlar ele, o vaso se rebela contra o oleiro. A criatura se rebela contra o Criador. Esse tipo de pecado não tem perdão, irmão. Esse tipo de pecado não tem perdão. E o que quer dizer isso? Que os que cometem esse tipo de pecado estão sujeitos a ser penalizados. Não tem como ele ser perdoado dessa pena. Ou seja, ele sofre as consequências com a penalidade. E quando ele se livrar dessa penalidade, eles se livram desse pecado. Portanto, é um pecado que pode ser perdoado, mas depois que ele se livrar da pena, ele sofre a consequência, porque é uma rebelião contra o Espírito Santo. Esse tipo de pecado não tem perdão. Mais uma vez, repito. Mas as pessoas vão morrer com ele? Não, eles vão se livrar dele depois que eles sofrer as consequências dele, as consequências desse pecado. E aí, quando eles sofrem a consequência, eles se livram deles. Então funciona dessa maneira. Então, é assim que funcionam as coisas. Esse esclarecimento aí, irmão, que a gente está fazendo, é para que as pessoas saibam com o que eles estão lidando. Porque muitas pessoas, ou porque não dizer a maioria, não sabe com o que eles estão lidando. Porque é um trabalho novo que não é conhecido da maioria. Um conhecimento novo. Então as pessoas estão ignorantes para eles. E além de estar ignorante, eles se rebelam contra. Porque vê um trabalho assim na aparência apresentado por pessoas simples, pessoas pobres, pessoas humildes, aí acha que não é nada. Na aparência, porque o reino de Cristo, irmão, ele não vem com a aparência exterior. Você pode ver que nós não temos aparência de ser um enviado de Deus. Não tem. Aparentemente nós somos uma pessoa comum como outra qualquer. Então, aí as pessoas se ignoram. Passam por cima sem saber do que está fazendo. E aí vem as consequências, irmão. As consequências por a ignorância das pessoas. Então é necessário a gente conscientizar as pessoas, orientar elas, para que elas possam proceder de maneira correta e que não venha danos maiores sobre elas. Pelo que eu já vejo, irmão, eu acho que o dano ele já foi feito. Porque esse tempo de rebelião contra esse trabalho já dura mais de 10 anos, mais de 15 anos, irmão. Que há rebelião contra ele, o homem querendo controlar ele, dizendo ser Deus. Então isso aí não tem como não vir para a unição. É por isso que vai vir a grande tribulação, irmão. Mas aí a gente trabalha para salvar as pessoas. É claro que a gente não vai conseguir salvar todo mundo, né? Mas a gente trabalha para que seja salvo muitas pessoas, né? E que esse dano maior venha sobre a minoria. Mas só que é difícil. Pelas nossas informações que nós temos,
1/3 da população da Terra vai perecer na grande tribulação. Então vai ser possível salvar 3/3 da população. 1/3 é a geração do pecado. Essa geração não vai ter jeito para eles, né? Você pode ver que Deus, ele é misericordioso, irmão. Ele trabalha para salvar. Porque Deus, ele é amor, irmão. Trabalha para salvar as pessoas. Então ele tem muita paciência. Ele é muito paciente. Então, irmão, gente, já encerrar o vídeo por aqui. Mais uma gravação. Em nome de Jesus.